Existe uma pergunta simples que deveria ser feita a qualquer empresário, banqueiro, político ou formador de opinião que se apresente como defensor do Brasil. Onde está o seu dinheiro? Não onde está o seu discurso. Não onde está o seu voto. Onde está o seu patrimônio? Essa pergunta não é ideológica. Não é de direita nem de esquerda. É contábil. E a resposta, quando honesta, revela o eixo real que divide o Brasil contemporâneo. De um lado, os que apostam no país, os soberanistas de fato. Do outro, os que vivem no Brasil mas guardam seus ativos em Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Bermudas, Panamá e Suíça, os sócios do império. Para mapear esse fenômeno com precisão, não é preciso teoria nem ideologia. Basta seguir o rastro deixado por 7 grandes vazamentos de dados que, juntos, formam o mais completo raio-x do capital offshore brasileiro já produzido. O Banestado, entre 1996 e 2003, expôs as contas CC5 do Banco do Estado do Paraná em Nova York. Doleiros como Alberto Youssef movimentaram quase 900 milhões de dólares. Dário Messer desviou 228 milhões. A CPI indiciou 91 pessoas, incluindo o presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique Cardoso. O Satyagraha, em 2008, mirou Daniel Dantas, do Banco Opportunity, com 500 milhões de dólares bloqueados. Dantas foi preso e solto em 48 horas por habeas corpus do Supremo. Os processos prescreveram. O SwissLeaks, em 2015, abriu os cofres do HSBC em Genebra. 7 bilhões de dólares de brasileiros em 8.667 contas secretas na Suíça. Os Panama Papers, em 2016, trouxeram 11,5 milhões de documentos da Mossack Fonseca. Cerca de 1.700 offshores abertas para endereços no Brasil. Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Teles, os donos da 3G Capital e da AB InBev, aparecem como diretores de mais de 20 offshores em Bermudas, Bahamas e Cayman. Os Bahamas Leaks também em 2016 revelaram 175 mil offshores registradas nas Bahamas. Roberto Campos Neto, futuro presidente do Banco Central do Brasil, aparece como diretor da Peacock Asset Limited. A família Marinho, dona da Globo, com 2 offshores. André Esteves, do BTG Pactual, com outras 2. Os Paradise Papers, em 2017, identificaram pelo menos 17 bilionários brasileiros. Joseph Safra com a Contel Holding nas Bahamas. A família Marinho com a Globo International, também nas Bahamas. Abílio Diniz, a família Gerdau, a Cosan, a Andrade Gutierrez. Henrique Meirelles, futuro ministro da Fazenda de Michel Temer, com uma fundação nas Bermudas desde 2002. Os Pandora Papers, em outubro de 2021, foram o maior vazamento de todos. 11,9 milhões de arquivos de 14 escritórios globais, com cerca de 2.000 brasileiros identificados. E aqui a contradição atinge seu ponto mais explícito. Paulo Guedes, ministro da Economia de 2019 a 2022, aparece como sócio e diretor da Dreadnoughts International Group nas Ilhas Virgens Britânicas. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central no mesmo período, já havia aparecido nos Bahamas Leaks e reaparece no Pandora Papers. Pense bem no que isso significa. Os 2 principais responsáveis pela política cambial e monetária do Brasil, a política que determina se o real valoriza ou desvaloriza, tinham ativos denominados em dólar. Quando o câmbio sobe, eles ganham. Quando o real perde valor, o patrimônio deles em reais aumenta automaticamente. Isso não é uma suspeita. É uma equação matemática. Eike Batista ocupa o 3º lugar no ranking com 3,8 bilhões de reais em dívida ativa com a União, enquanto mantinha 2 offshores identificadas no Pandora Papers. O maior devedor individual do Estado brasileiro protegia seus ativos no exterior enquanto a dívida crescia. Luciano Heng, dono das lojas Avan, manteve uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas não declarada por 17 anos. O saldo em 2018 era de 604 milhões de reais. Regularizou apenas em 2016, quando o governo Temer abriu o programa de repatriação de capitais. O total consolidado é impressionante. Os brasileiros identificados no Pandora Papers devem juntos 16,6 bilhões de reais à União. Para ter a dimensão, isso equivale à metade do orçamento anual do Auxílio Brasil em 2022, suficiente para beneficiar 4,6 milhões de famílias por um ano inteiro. Nicholas Jackson, entre Azure Islands, documenta com precisão como as estruturas offshore não são apenas instrumentos de evasão fiscal. São mecanismos de poder político.
Quem controla o capital offshore controla o câmbio. E quem controla o câmbio controla a economia real de países como o Brasil. A lógica é matematicamente irrefutável. Um brasileiro com domicílio fiscal no Brasil e ativos em dólar tem interesse objetivo na desvalorização do real. Cada vez que o câmbio sobe de 5 para 6 reais por dólar, seus ativos valem 20% mais em reais, sem que ele tenha produzido nada, sem que tenha investido nada, sem que tenha gerado um único emprego. Quando esse mesmo indivíduo ocupa posições de influência sobre a política econômica, como ministro da Fazenda, presidente do Banco Central ou como financiador de campanhas políticas, o conflito de interesses deixa de ser uma abstração e se torna uma equação de poder. A política de juros altos que atrai capital especulativo, a resistência ao câmbio neutro, a oposição sistemática a qualquer medida que fortaleça o real. Tudo isso tem um beneficiário direto e identificável. Um aspecto particularmente revelador da análise é identificar quais nomes atravessam múltiplos vazamentos. Aparecer em um único vazamento pode ser coincidência. Aparecer em dois ou mais ao longo de décadas e em diferentes jurisdições indica uma estratégia patrimonial deliberada e permanente. Jorge Paulo Lema aparece nos Panama Papers, no Paradise Papers e nos Bahamas Leaks. A família Safra aparece nos Bahamas Leaks e no Paradise Papers. A família Pfeffer, da Suzano, nos Panama Papers e no Paradise Papers. Alberto Youssef, o doleiro que conectou o Banestado à Lava Jato, aparece tanto no Banestado quanto nos Panama Papers, confirmando que a mesma rede de operadores financeiros que atuava nos anos 1990 continuou operando nas décadas seguintes com estruturas mais sofisticadas. Os 7 vazamentos analisados não são eventos isolados. São janelas para um fenômeno estrutural e contínuo, a transferência sistemática de riqueza produzida no Brasil para jurisdições que a protegem do fisco, da jurisdição e da soberania brasileira. O debate político brasileiro insiste em se organizar em torno do eixo direita versus esquerda. Mas os dados mostram que esse eixo é uma cortina de fumaça. O eixo real é patrimonial. De um lado, os que apostam no Brasil, que mantêm seus ativos no país, que se beneficiam quando o real se fortalece. Do outro, os que vivem no Brasil mas guardam seus ativos no exterior, que se beneficiam quando o real desvaloriza, que têm interesse objetivo na manutenção de juros altos e câmbio fraco. Não é uma questão de moralidade. É uma questão de incentivos. E os incentivos, como os 7 vazamentos demonstram, estão muito bem documentados. A pergunta que cada brasileiro deveria fazer a qualquer político, empresário ou formador de opinião que se diz soberanista é simples e direta: onde está o seu dinheiro? A resposta diz tudo.